O meu nome é Bárbara Tranquilini, eu sou psicóloga e hoje eu vou te dar 20 dicas para você ter uma mente mais saudável. E fique tranquilo, elas vão muito além do que só mandar você fazer exercício físico, mas essa dica tá lá no meio também, mas não é a principal. Quando falamos sobre saúde mental, é muito comum que a ansiedade e depressão sejam os tópicos mais falados. Talvez porque durante muito tempo a psicologia se preocupou mais em falar sobre doenças mentais. Mas recentemente, com o movimento da psicologia positiva, a gente tem pesquisado cada vez mais sobre práticas e elementos que precisam existir para a gente ter uma mente saudável. Afinal, a psicologia não deve ser apenas sobre prevenção e tratamento de doenças, mas sobre o potencial da mente e como tirar o melhor proveito de uma vida plena. Por isso, no vídeo de hoje, eu pretendo te falar sobre 20 formas de investir ou até tecer uma mente saudável. Quando a gente fala sobre uma mente saudável, é inevitável pensarmos em felicidade. E é impossível falar sobre isso sem citar o pai da psicologia positiva, o Martin Seligman, que desenvolveu uma teoria da felicidade e identificou as 5 bases essenciais para o nosso bem-estar e satisfação com a vida. E esse modelo se chama PERMA. PERMA é um acrônimo para emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado e realização. Tudo isso em inglês. Então, vamos nos aprofundar em cada um deles para pensarmos em estratégias. O primeiro deles é emoções positivas. Se eu te perguntasse se você está satisfeito com a sua vida enquanto você comemora uma vitória, eu tenho certeza de que a sua resposta seria muito diferente do que se eu te perguntasse isso na última vez que você estava passando por um momento difícil, por exemplo. Essa é a magia das emoções positivas. O primeiro pilar. Elas nos colocam à disposição de apreciar e sermos mais gratos pelo presente, ter mais esperança sobre eventos futuros, sermos mais carinhosos com o nosso passado. Quando você está sob efeito dessas emoções, você fica inclusive mais propenso a se lembrar de memórias mais alegres. As emoções positivas são muito mais potentes do que parecem. Elas são contagiosas e isso não é um exagero, é um fato, tá? Ao vermos pessoas felizes, a gente tende a não resistir e acabar sorrindo também. Ou no mínimo a gente sente um quentinho no coração que faz uma sensação de bem-estar. Ai, que delícia! O bem-estar que as emoções positivas nos proporcionam garantem maior criatividade, aumentam nossos níveis de esperança e otimismo, além de melhorarem os nossos relacionamentos e aumentarem a nossa imunidade. Sim, você tende a ficar menos doente. Mas é um exercício constante cultivar emoções positivas que vai precisar de uma certa vigília, principalmente para mentes que não fazem isso naturalmente. É possível que você seja programado para cultivar, na verdade, emoções negativas, como hábitos tais quais reclamar, se preocupar, ruminar, se isolar e consumir conteúdos revoltantes que causam respostas com alto nível de estresse, como as notícias de hoje em dia. E se você quer saber mais sobre os efeitos da preocupação e É mandar o fifi. E se você quiser saber mais sobre a preocupação e os efeitos dela e também como lidar com a preocupação e se preocupar menos, tem um vídeo só sobre isso e o link tá aqui na descrição. Esses padrões podem ter acontecido por conta do ambiente que você cresceu ou no qual você vive hoje. Pode ser uma resposta ao trauma ou pode ser apenas um hábito que parecia inofensivo, mas que hoje drena suas energias. A verdade é que em algum momento esses hábitos que causam emoções negativas foram úteis para você. Eles te ajudaram a superar algum tipo de desafio, mas você continuou usando deles e agora pode estar sofrendo por conta disso e eles não são mais tão úteis quanto você acredita ou acreditava. Então eu trouxe algumas práticas diárias que provocam emoções positivas e que você pode substituir por outros hábitos ou só adicionar à sua rotina. Consumir conteúdos alegres é um grande aliado. De acordo com a maioria dos indicadores, o mundo está cada vez um lugar melhor. E isso pode ser um choque para vocês, porque os noticiários parecem mostrar justamente o contrário. Todos os dias temos coisas incríveis e muito importantes acontecendo no mundo que valem muito a pena serem compartilhadas. Não porque é bonitinho saber sobre elas ou porque aquece os nossos corações. Também, mas não é só por isso. É importante porque nos incentiva a querer fazer parte. Dividir momentos felizes com familiares e amigos é essencial, porque o exercício de amar e ser amado, trocar palavras de afirmação, contato físico, dar risadas e sentir que você tem apoio são coisas que transbordam dopamina. Investir em momentos de contato com a natureza, e eu sei que tem muita gente me olhando aí odiando essa ideia, mas você precisa pegar sol, trocar de ambiente e respirar um ar puro pelo menos uma vez no dia, tá? E sempre que cumprimos com a nossa biologia, com o que a nossa biologia quer de nós, naturalmente somos reforçados com sensações boas. Eu queria só comentar que o meu cameraman ficou
muito triste com essa informação. Praticar a gentileza fazendo atos de serviço ou elogiando tanto pessoas amadas quanto desconhecidos tende a trazer muita alegria para você e para o outro. Alegria em dobro. Eu aposto que você não se lembra do último elogio que você deu, mas eu tenho certeza que a pessoa que recebeu se lembra. Exercitar a criatividade é uma forma maravilhosa e, preciso dizer, indispensável para cultivar emoções positivas. Pode ser cantando no karaokê, contando piadas, pintando, escrevendo. É muito comum na clínica pessoas com humor deprimido, e eu quero deixar bem claro que o humor deprimido é muito diferente de depressão, que rapidamente melhoram quando iniciam projetos ou começam a se ocupar mais. Isso pode parecer contraintuitivo quando estamos no processo terapêutico, porque emoções negativas nos fazem querer cavar um buraco bem longe do mundo e deitar nele, ficar lá e perder o buraco. Mas o melhor que podemos fazer nesses momentos é buscar atividades e nos conectar com pessoas, justamente o contrário do que a gente tem vontade de fazer. Os meus pacientes odeiam quando eu digo isso para eles, principalmente porque é verdade e funciona. A verdade é que não prosperamos quando não fazemos nada. Nossa existência parece vir com a condição de propósito, porque ele nos preenche de motivação, impulso e foco. E como podemos garantir e saber que estamos fazendo coisas que nos deixam imersos, nos levam ao estado de flow? Você se lembra da última vez que perdeu a noção do tempo? Que sentiu que as coisas estavam fluindo naturalmente? Algumas pessoas sentem isso quando tocam um instrumento, quando fazem algum esporte, pintam um quadro ou até enquanto trabalham. Se você não acredita que já teve essa sensação, minha pergunta é o quanto que você se permitiu explorar fazer novas atividades. Lembrando que para você estar imerso em algo, você não precisa ser o melhor. Basta curtir o que você está fazendo e se permitir deixar fluir. Então, a dica aqui é você procurar essas atividades e se permitir errar e acertar também. A prática de atenção plena também pode te ajudar a ter essa sensação, pois te ajuda a encontrar alegria em focar no aqui e agora. Os exercícios de atenção plena são excelentes formas, inclusive, de combater a ansiedade e a depressão. Ah, mas eu não consigo meditar, fico pensando em muita coisa. Primeiro, a atenção plena não é só meditação. Meditação é atenção plena, mas ela é muito mais do que isso. A meditação é como se fosse um círculo dentro de um círculo muito maior que é a atenção plena. Segundo, sim, o seu cérebro vai tentar pensar em diversas outras coisas. Ele faz isso naturalmente. Essa é justamente a graça da atenção plena. Esse movimento de aprender a retornar para o aqui e agora. Dizer que você não pratica atenção plena porque você tem a mente muito inquieta, é o equivalente para mim de dizer que você não faz exercício porque é muito fraco. Pratique viver mais no presente. As pessoas não se dão conta, mas quando a gente usa muito tempo o celular e a gente acaba usando ele quando a gente está tendo interações sociais ou fazendo outro tipo de atividade, estamos exercitando nossa incrível habilidade de dividir a atenção e prestar uma atenção bem bosta em duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, sua atenção está completamente dividida, você está treinando o seu cérebro a manter uma atenção ruim nessas duas atividades e as duas estão sendo feitas meia boca. Eu duvido que você se lembre do último vídeo ou postagem que você curtiu hoje, mas eu tenho certeza que você é capaz de se lembrar da última coisa que você fez que te deixou feliz, principalmente ao lado de pessoas que você ama. Certamente que sim. Entenda que estar presente é uma prática, então evite usar o celular quando está com pessoas que você gosta ou durante passeios e experiências. E eu iria até um pouco mais longe e te indicaria a evitar o uso de telefone enquanto você está assistindo uma série ou em algum tipo de experiência que vai dividir a sua atenção. O maior fator de risco à saúde é a falta de amigo. O médico teria uma noção melhor sobre a sua saúde se, além de perguntar se você fuma e bebe, se você possui amigos e com que frequência você socializa. Você acredita nisso? É verdade. Temos necessidade de conexão, amor, contato físico e emocional com os outros. Melhoramos o nosso próprio bem-estar construindo fortes redes de relacionamento ao nosso redor, com familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e todas as outras pessoas em nossas vidas. Se a pandemia nos mostrou algo, é que quanto menos a gente sai de casa, vê gente e interage ao vivo, menos a gente tem vontade de fazer essas coisas. E aí mais difícil é o retorno e maiores são as preocupações, os medos e a ansiedade social. Relacionamentos realmente não são sempre fáceis, mas quando aceitamos que as pessoas têm defeitos que nunca serão arrumados e que o conflito é inevitável em relações saudáveis, melhores serão os nossos relacionamentos, mais íntimos, longas
e saudáveis. As pessoas em nossa volta têm uma enorme importância, porque além de dividirem conosco as nossas tristezas, elas duplicam as nossas alegrias, porque elas validam as nossas experiências e trazem perspectiva de vida. Obviamente, existe uma grande diferença nos relacionamentos saudáveis e não saudáveis. A sabedoria para identificar a sua responsabilidade em uma dinâmica tóxica é algo que desenvolvemos ao longo da vida. Mas, via de regra, um bom relacionamento é construído na base da reciprocidade, comunicação, presença, empatia e amor. Então, algumas estratégias para você fortalecer esse pilar são reservar momentos da sua agenda para investir em relacionamentos. Como eu disse, relacionamentos demandam presença. Isso significa investir tempo e atenção. Se você se sente distante dos seus pais e até irmãos, vale a pena pensar em coisas que vocês poderiam fazer juntos e colocar como prioridade em um dia e horário da sua semana. Eu e meu irmão éramos um pouco distantes quando mais novos e tínhamos muitos conflitos, talvez pela diferença de 6 anos. Então, eu como irmã mais velha e em um processo terapêutico, resolvi marcar um dia especial pra gente, só dos irmãos. E eu preciso dizer que esse foi um ponto de virada para o nosso relacionamento e até hoje a gente valoriza os nossos momentos juntos. Talvez se a gente não tivesse feito isso no passado, iríamos crescer como estranhos na mesma casa. Peça ajuda. Ao invés de se isolar, chame pessoas para participarem da sua vida e enfrentarem desafios com você. Pode ser com coisas grandes, mas coisas pequenas também funcionam. Pedir ajuda para escolher um presente especial ou tomar uma decisão fazem as pessoas a quem pedimos ajuda se tornarem muito especiais, se sentirem muito especiais, né? Afinal, você não pede ajuda para gente que você não gosta ou não valoriza a opinião. Comente e reage nas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas dão muito valor às relações dentro de aplicativos. O Instagram, por exemplo, se tornou um meio de noticiar desde o nascimento de um bebê até o falecimento de um ente querido. Isso significa que as pessoas têm um senso de comunidade lá dentro e as interações realmente importam. Falando em redes sociais, eu tenho um Instagram e um TikTok aqui para você seguir e para a gente criar uma rede de relacionamento bem bacana aí de saúde mental. Se eu te pedisse para recortar 100 estrelas de papel de maneira meticulosa, sem te explicar o porquê, você provavelmente não teria muita motivação e até interesse, para fazer isso. Nope. A atividade seria muito enfadonha e você provavelmente iria procrastinar o máximo que conseguisse. Agora, se eu te dissesse que é para um evento beneficente de uma causa muito importante para você, provavelmente você faria isso com um sorriso no rosto. Então aqui vão algumas dicas para você que podem te ajudar a encontrar atividades que contenham significado. Tenha os seus valores pessoais muito claros. Você pode fazer isso observando o que você acha certo e errado, o que você valoriza e o que não tem sentido para você. Saiba quais causas mexem com as suas emoções e por quê. O que é importante para você? Normalmente, nosso guia para isso são as nossas emoções negativas. O que você vê que te deixa triste, indignado ou com raiva? Entenda que mudança que você deseja ver no mundo. O que você está disposto a fazer para tornar o mundo um lugar melhor ou talvez nem tão longe? O que você acredita que poderia causar um impacto positivo na vida de alguém? Analise oportunidades para alinhar os seus valores, dores e propósito com a sua situação atual. Será que seu emprego cumpre de alguma forma com isso? E será que é possível fazer mudanças para que ele comece a cumprir? Por exemplo, eu sou psicóloga clínica, mas o meu propósito maior é levar a educação sobre saúde mental para muitas pessoas. Então, eu cumpro o meu propósito fazendo vídeos e nas redes sociais também. Mas a clínica é parte importante do meu trabalho e do meu propósito, porque eu aprendo muito com os meus clientes. Troque ideia com pessoas. Você ficaria surpresa com a quantidade de informações e conexões que você pode fazer se decidir abrir a boca. Realização é o sabor da vitória. É muito importante saber que na vida vamos perder e ganhar, mas as vitórias são muito importantes para a gente se manter confiante. Podemos ver isso claramente em crianças. Se você ensinar uma criança a jogar ping-pong e começar a jogar pra valer, apelando com ela, sem respeito ao ritmo dela, você vai ver rapidamente uma criança completamente frustrada. Ela vai demonstrar raiva e vai desistir da brincadeira. Não tem graça jogar quando a gente apenas perde. A gente precisa de vitórias até mesmo para aprendermos que ter esperança e insistir em objetivos é algo que vale a pena, inclusive para perseverar. O contrário também é verdadeiro. Crianças que são consideradas boas, por exemplo, no futebol, por seus colegas e professores, tendem a querer jogar mais, porque elas querem sentir esse gosto da valorização novamente e criam a confiança para continuarem mandando bem. O que sabemos sobre realização é que você precisa ter objetivos e desafios que condizem com seu nível de habilidade. Se você deseja aprender alemão e se inscrever em uma classe avançada, eu apostaria muito dinheiro que isso não daria certo.
O desafio não deve ser muito difícil, mas também não deve ser tão fácil assim também. Você pode investir nesse pilar definindo metas claras, tangíveis e checar a sua evolução com frequência. Saiba quais são as suas forças e pense em como usá-las para conquistar esses objetivos. Ser perfeito é algo que não vai rolar. Esquece. Então, a maior chance que você tem de se destacar é tornar as suas forças, que são suas habilidades, qualidades, potencial e virtudes, ainda mais fortes e evidentes. Tem gente que fica se comparando com os outros e tentando mudar as fraquezas para parecer com essa outra pessoa que teve sucesso e acaba sacrificando o seu próprio potencial. Enquanto você tenta ser o que você não é, você nunca vai valorizar o que você é de fato. Inclusive, uma pessoa que fez isso com maestria, e eu adoro essa história, foi a Oprah. Ela era uma jornalista âncora de um canal e ela foi demitida porque, pasme, segundo o seu chefe, ela se envolvia demais nas histórias que contava em seu programa. E olha que curioso, ela se tornou referência justamente por conta disso. Imagine se ela tivesse tentado se adequar aos padrões do jornal. A gente nunca teria a Oprah. What I now know is that we all become exactly what you believe. Agora você precisa sentar e analisar no que você se sai bem, o que as pessoas te elogiam e te pedem conselho sobre. Observando essas coisas, você deve destrinchar essas habilidades e encontrar as suas forças. Por exemplo, eu sei que eu sou uma boa oradora. Eu desenvolvi essa habilidade no teatro já na minha infância, mas essa habilidade não é apenas uma. Para ser uma boa oradora, é necessário lidar bem com pressão e com os nervos, quando tem muitas pessoas te observando. É importante também ter uma mensagem que vale a pena ser passada e saber como interessar as pessoas em ouvi-la. Em diversas ocasiões em minha vida, eu me lembrei que tenho essas forças que juntas me tornam uma boa oradora e usei em contextos que não tinham nada a ver com uma apresentação oral. Tipo, quando eu fui tirar carteira e controlei os meus nervos com alguém me observando. Ou quando eu vou conhecer um grupo novo de pessoas e eu começo a ficar nervosa. Eu me lembro que eu sei interagir, que tá tudo bem, que vai dar tudo certo. É importante também saber como comemorar as suas vitórias para deixá-las registradas, porque grandes vitórias são feitas de pequenos sucessos. Valorizar isso vai te ajudar inclusive a criar resiliência quando contratempos e erros surgirem no caminho. Além da PERMA desses 5 pilares, é super importante lembrar dos pilares fundamentais da saúde geral, que são uma alimentação equilibrada, com muitos nutrientes, bastante colorida e com baixa quantidade de açúcar. E não podemos esquecer da hidratação. Beber bastante água é fundamental. Um outro pilar é fazer exercícios, manter o corpo ativo e evitar muito tempo sentado. São importantíssimos também. O seu corpo foi feito para se movimentar e quanto menos você faz isso, mais dores, mal-estar e falta de energia você irá sentir. Um outro muito importante é dormir, porque é essencial para uma mente saudável. Se você não puder priorizar mais nada, priorize o sono. Privação de sono é algo terrível para sua memória, para o seu cérebro, para o seu sistema imunológico, humor e cognição. O meu nome é Bárbara Tranquilini, eu sou psicóloga e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like aí, o seu coraçãozinho e se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo sobre saúde mental.